Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo. Mais um episódio do nosso projeto de Gênesis Apocalipse, de estudos bíblicos. Que possamos, em nome de Jesus, buscarmos o entendimento da sua palavra através desse estudo e que eu possa estar aí sendo recebido dentro do seu lar. Gratidão por esse tempo que estamos passando juntos e podemos então juntos aprender um pouco mais sobre o que Deus quer falar através da palavra dele. Amém? Muito obrigado pelas orações que vocês têm feito para que esse projeto também seja abençoado por Deus. Amém? Vimos então o último episódio, capítulo 10 de Gênesis, questão das gerações dos filhos de Noé e o quanto eles cresceram, se multiplicaram, as gerações de Noé, para habitar essa terra que Deus tinha criado. No capítulo 11 nós vamos ver um pouquinho mais do que se sucede após essa terra de novo estar cheia de vidas, de seres humanos. Então no capítulo 11, versículo 1 e os que seguem, a palavra de Deus diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui o povo encontrou um local, um vale, aonde então resolveram edificar uma cidade. E nessa cidade também edificaram uma torre. Essa torre foi edificada porque eles estavam com dúvidas do que Deus poderia estar realmente fazendo por eles. Deus mostrou a Noé, através do arco-íris, que existia uma aliança. Mas o povo começou a duvidar desta aliança, desse pacto, da promessa de Deus sobre a vida daquela geração. E no versículo 5, do capítulo 11, a palavra diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. No versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Então, Deus, quando viu que o povo já estava com uma incredulidade novamente, ele toma uma decisão. Ele desce para verificar o que estava acontecendo, o porquê da construção daquela torre. E a gente percebe que quem foi um dos que tomou a frente para a construção da torre foi Nimrod. Nimrod foi um grande guerreiro. E Nimrod, ele era também da descendência de Cã. A descendência de Cã, a qual Noé tinha amaldiçoado. Então, Nimrod foi um dos que, com a sua incredulidade, começou a edificar essa torre de Babel, que depois foi conhecida por Babel. E o nome de Babel é porque vem de confusão. E a palavra de Deus diz aqui que ele confundiu aquelas pessoas através das línguas. Então perceba que Deus estava ali fazendo com que fosse se desfeito esse movimento daquelas pessoas que estavam com incredulidade, porque ele queria provar o seu poder para aquelas pessoas.
Deus não estava gostando muito do que estava acontecendo, porque eles estavam duvidando da palavra de Deus. E ele então faz com que as pessoas se confundam, não se entendam mais. Você pensa nessa construção, né? Alguém falar que precisa de pedra e a pessoa alcança água. Algo nesse sentido deve ter acontecido. Então estava totalmente... Elas não tinham uma comunicação. Eles não conseguiram mais se comunicar em função da confusão nas línguas, da forma de falar. E aí então o povo decide se espalhar novamente, se dividir. E aí nós vamos ver então um pouco da história da geração de Sem, que é um dos filhos de Noé. Verso 10 diz assim: Sem era da idade de 100 anos, gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos, gerou a Salá. Viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, gerou a Serug. Viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos, gerou a Naor. Viveu Serug depois que gerou a Nor 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos, gerou a Terá. Viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terã. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra dos nascimentos, do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terã, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Queridos, aqui então a gente entende um pouquinho também da descendência de Sem. E aqui eu quero chamar a atenção ao nome de Abrão. Abrão foi um dos que nós vamos agora estudar um pouco mais a fundo, porque é o que a Bíblia vai nos trazer na sequência. Então, para que você perceba que Abrão vem da geração de Noé, através da vida de Sem e da sua geração. E aqui, no capítulo 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então, Abrão foi um dos escolhidos por Deus para que a sua palavra, que a sua vontade se cumprisse na terra. No capítulo 12, então, ele fala o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré, que estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então Abrão foi um homem ao qual Deus olhou e enxergou que poderia confiar. E Abrão, então da descendência de Noé, de Sem, ele decide então obedecer ao Senhor para que a palavra de Deus viesse a se cumprir. E ele recebe do Senhor muitas palavras de bênçãos sobre a sua vida. E lembram que Abraão não podia ter filhos. Saraí, sua esposa, era estéril. E Ló era filho do seu irmão Harã, a qual morreu muito cedo. Então eles pegaram, Abraão pegou sua esposa, Ló, seu pai Tera, juntos com os seus bens, com o seu gado, com as suas fazendas, partiram dessa terra a qual estava a Torre de Babel, onde eles estavam vivendo de uma certa forma num lugar onde tinha muita incredulidade. E a palavra de Deus continua no verso 10 dizendo assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matarão-me a mim, e a ti te guardarão em vida? Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes do faraó, e gabaram-na diante de faraó. E foi mulher tomada para a casa de faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos e servos, e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Então chamou faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomada por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Então aqui vemos que Abraão, em função de tudo que estava acontecendo, pela fome, necessitava também de buscar recursos para sua família, para o seu sustento. Ele desce até o Egito, e aqui ele comete um pequeno erro, mas que poderia ter causado uma situação muito ruim. Ele pede para sua esposa mentir ao faraó, quando chegarem à cidade, que ela seria somente a sua irmã e não a sua mulher. E, de fato, por um tempo isso aconteceu. Abraão juntou muitos bens, muito gado, sobreviveram de uma forma muito boa, mas teve então até um momento que o faraó começa a perceber, através das pragas que Deus tem enviado para o Egito, e o quanto então era um engano, que Saraí era apenas irmã de Abraão. Chama então Abraão para uma conversa, e Abraão então realmente confirma, e o faraó então manda ele embora, né, expulsa ele da terra do Egito. Então, só para nós agora buscarmos algumas curiosidades a respeito dessa palavra, a gente percebe, né, que primeiro que o povo estava incrédulo, né? Estava incrédulo e acreditou que construindo uma torre muito alta, chegando, quem sabe, aos céus, ela o salvaria do próximo dilúvio que pudesse vir a acontecer. Então, Deus, enxergando essa incredulidade, ele vem e confunde aqueles que estavam construindo a torre. Por isso ela leva o nome de Torre de Babel. Babel significa confusão. Então Deus confunde aquelas pessoas, faz com que elas se espalhem, e a gente percebe então que dali, nesse tempo, começam então a aparecer as gerações de Sem,
e até chegarem a Abrão. Abrão, ao qual Deus olha e enxerga um homem obediente, um homem temente a Deus. E nós vimos aqui que Deus o abençoa, Deus o coloca em lugar de destaque para que o reino dele se estabeleça e se cumpra a palavra de Deus através de Abrão. Deus, inclusive, ele leva Abraão a buscar a sua presença, né? E Abraão é obediente, fazendo então holocaustos, erguendo altares, para que Deus continuasse o abençoando. E aí, como tem uma fome muito grande, Abraão decide ir até o Egito com sua família, para poder trabalhar lá, ter um sustento. Comete um erro de falar ao faraó que a Sarai era apenas a sua irmã e não a sua esposa. Por um tempo, aconteceu de fato que ele conseguiu manter essa história. Deus envia pragas para o Egito. O faraó fica de forma muito bravo, chama Abraão para uma conversa, pergunta por que ele falou isso, né? E manda depois ele então embora do Egito, de volta à terra onde ele estava acampado. Então, lemos aqui o capítulo 11, o capítulo 12, livro de Gênesis, um pouquinho mais da história, né, desse nosso projeto de Gênesis a Apocalipse. Estamos perseguindo todos os livros de Gênesis até Apocalipse e juntos nós vamos aprendendo. Creio que aqui a gente aprendeu algumas coisas, mais à frente vamos entender o porquê de Abraão e o que vai suceder agora após a história. Amém? Mais uma vez quero te agradecer por você estar nos acompanhando, e se você tem gostado do projeto, dos nossos vídeos, desse episódio, dê sua curtida, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, para que eles também possam ter acesso à palavra de Deus através deste projeto que Deus tem nos abençoado. Peço que você também deixe seu comentário, comente, qualquer dúvida que você tenha, escreva nos comentários. Estarei aqui à disposição para poder responder a você. E quero orar por você, nós entregarmos então este momento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração para que eu possa orar por ti. Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, quero agora, Deus, neste exato momento, pedir, Deus, as tuas bênçãos, a tua proteção, Deus, o teu cuidado, e que a tua boa mão poderosa esteja estendida sobre cada vida, Deus, que está agora nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, entrar em cada lar, em cada família, em cada vida, Pai, e mudar, Deus, a estrutura, mudar, Deus, nossos pensamentos, transformar, Deus, conforme a luz da palavra de Deus. Nós estamos, Deus, nesta caminhada juntos, de entendermos um pouco mais as Sagradas Escrituras, entendermos um pouco mais da história de que Deus, como Deus estabeleceu todas as coisas. E aqui nós agora estamos avançando, Deus, já. E de novo estamos chegando num personagem específico, que é Abrão, a qual também a gente percebe o quanto foi obediente à tua palavra, obediente ao Senhor, temente ao Senhor. Assim como vimos como foi Adão, como foi Noé, esses personagens chaves da Bíblia. Agora estamos então chegando na história de Abrão e queremos também, Deus, buscar nesta vida, na pessoa de Abrão, algo para que nós venhamos a entender de que maneira Tu queres nos usar nesse tempo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que Tu venhas a colocar expectativa dentro de cada coração, para que nós venhamos a viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Declaro, Deus, um cuidado especial a cada um e a cada uma, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua promessa se cumpra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu és o maior, Tu és o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele ao qual nós devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por você ter estado comigo. Deus te abençoe. E juntos vamos agora caminhar para o próximo episódio, onde nós vamos entender um pouquinho mais da vida de Abraão e o propósito de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.